boa noite, né? Eu acredito que a gente vai ter uns minutos bem agradáveis, né? Até porque nós já estamos num ambiente muito agradável e, para mim, creio ser uma felicidade, né? Uma vez mais estar aqui, estar com pessoas amigas, né? Que compartilham tantos momentos, já tão presentes, né? No dia a dia, não é, seu Jorge? Quando não estamos aqui, como a Leila bem falou, estamos em outros momentos do movimento espírita muito próximo de nós, né? Todos nós aqui já nos tornamos criaturas que não mais conhecem, mas que já gosta de estar junto, né? Conhecer é uma coisa quase comum, mas gostar de estar junto, né? Então a gente ouvia as músicas e a gente foi se envolvendo e ficamos num ambiente extremamente agradável, né? Que pulsou além daquilo que a gente tem, além daquilo que a gente pode oferecer. E antes da gente estar aqui, certamente eu estudei, li o texto, li de novo, né? Já há muitos dias. E aí a gente pensava assim, como começar? Como começar a falar? Porque toda vez que nós vamos falar sobre um tema, há um início, e que cada um pode começar por vários caminhos. Os próprios espíritos nos dão vários nortes. Assim são os vários saberes, não é, Johan? O Johan, por exemplo, hoje, ele me falou muitas coisas novas. E sobre coisas novas, ele disse que está gostando mais da escola, né? É um momento significativo, gostar mais da escola, né? Eu também, às vezes, gostei menos, às vezes gostei mais, e é assim mesmo. Mas eu queria voltar o texto, As Dores da Alma. Então, eles vão noticiar para nós a relação com o vício. E quando a gente pensa no vício, nós evidentemente pensamos sobre a nossa ótica, sobre o olhar que cada um de nós vai ter ou percebe naquela questão. E assim, o próprio livro, o próprio estudo, ele vai mostrar para nós que existe uma coisa fatal para que o vício consiga instalar e muitas das vezes nos derrubar, tomar conta de uma vida que é aquela que nós lutamos para ter. E nós sabemos que ter uma vida, ter uma reencarnação, não foi, não é e não será fácil. Mas nós lutamos, nós pedimos, imploramos aos espíritos para que nós pudéssemos estar aqui. Depois que nós nos encontramos aqui na Terra, reencarnados, nós vamos ter alguns momentos que poderíamos resumir assim, o mau uso do livre-arbítrio. Mas eles não vão colocar apenas por essa natureza. Eles vão dizer que é aquilo que nós deixamos de fazer. À medida em que nós estamos encarnados, nós deixamos de nos apropriar daquilo que nós trazemos e daquilo que nós aprimoramos ou daquilo que nós já sabemos. E aí tem o vazio. E não é o vazio de estar pensando em uma coisa boa, em uma coisa nova, mas no vazio das ausências. E nas ausências nós percebermos que não estamos fazendo nada.
E ele não fala com essas palavras, mas eles todos dois, nos dá o entendimento dessa razão líquida. Por que líquida? Porque, de fato, de verdade, nós entendemos. De fato, de verdade, nós sabemos que a ociosidade, se nós ficamos ociosos, nós estamos deixando a janela aberta, a porta, às vezes até sem o telhado. Para quê? Para que aquelas ideias antigas, ideias que já deveriam morrer, elas venham florescer. E elas se aproximam de tantas outras que não são bem-vindas. E nós já sabemos, nada do que eu vou falar aqui hoje são coisas que nós não conhecemos. Cada um a seu modo, cada um da sua forma, mas todos nós conhecemos. E nesse vazio, nós vamos então nos aproximar de algumas questões como a desesperança, o ódio, a vingança, a maledicência, os oportunismos das mais variadas formas, nos fazendo o quê? Nos tornando criaturas pouco dóceis e muitas vezes com pouco domínio de si mesmo. É nesse contexto, é nesse conjunto de coisas que nós vamos aprender a ter vício. E aí fala assim, aprender a ter vício também muito pesado, né? Porque o ócio não criativo, mas estar isolado, vai nos permitir nos aproximar dessas questões todas. Primeiro, porque nós estamos ambientados ou nos deixamos ficar ambientados com aquela questão, não vai hoje não faz hoje não, deixa para depois, daqui um mês, daqui a 5 meses. Nós temos que ter muito cuidado com esse deixa para depois. E aí, quando eles introduzem o conhecimento ou a relação de estudo do vício com isso, nós podemos pensar em Jesus. E quando pensamos em Jesus, nós vamos também pensar assim. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu alguns para seguir com ele, para seguir um roteiro, para seguir uma caminhada. Não estava, vamos falar assim, no currículo, né, daqueles que estavam para estar com Jesus, isso ou aquilo. Será por quê? Porque Jesus, de fato, de verdade, conhece-nos a todos. E até hoje, ele vai saber, ele vai dizer que cada um de nós vai dar conta daquilo que se tem para fazer. Porque já está lá nos anais da nossa história, do tempo que nós seguimos, do tempo que nós tentamos, dos tempos que fracassamos, e ele sabe dessas relações. Então, por isso, falar ou tentar dialogar com essa palavrinha curta, né? Mas uma palavra difícil da gente pontuar, sem a gente melindrar a nós mesmos e sem melindrar o outro. E aí nós podemos começar com uma pergunta. Quem tem vícios? De fato, de verdade, depois de tudo isso que a gente começa a pensar e peneirar, nós vamos entender que todos nós temos alguma farpinha, alguma coisa fora do sentido ou do lugar que deveria. E por que isso? Porque nós estamos na Terra. Logicamente, graças a Deus, banhados pelo sol que é o Espiritismo, né?
banhado por essa luz que reluz em todos nós, nos trazendo oportunidades divinas de reflexão, de melhoramento e, possivelmente, nos fazendo entender e aprender um caminho melhor. Isso por conta da doutrina. Mas, porque reencarnamos e porque todos estamos na Terra, filosoficamente, historicamente, materialmente, espiritualmente, todos nós somos devedores. Todos nós estamos na condição daquele que ressurge na Terra, ressurge no vaso da vida, para que de fato e de verdade nós possamos ressurgir com outras ideias, com outros aspectos. Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Certamente não é. Certamente será para a melhoria moral, espiritual e conviver uns com os outros de forma digna. Portanto, já não afeiçoamos mais de uma série de coisas, como, por exemplo, matar. Nós não temos mais, graças a Deus, o vício de matar. Eu vou a dois extremos, né? O vício de matar, porque a gente tem notícia sobre essas questões. Mas a gente tem notícias também daquele que tem o vício de comer muito, come exageradamente. Isso está muito próximo de nós. E essa relação extremista de não tem o vício para matar, para mandar matar. E não tem também o vício de comer muito. Será que nós já estamos? Estamos nos educando, né? Estamos na procura daquilo que será o alicerce para vivermos melhores, mais calmos, mas ainda domando os nossos tantos pares de sapatos, os nossos tantos pares de brincos, os nossos tantos pares de riquezas. Entre aquilo que é sutil e aquilo que a gente não imagina, porque quando fala em vício, a gente logo pensa na cocaína, na sexolatria, a gente pensa nos desvios e nos maus comportamentos. Sim, evidentemente, mas evidentemente que tem as coisas sutis. Eu conheço, e eu fui buscar em algumas conversas, rememorando pessoas queridas, e aí eu perguntei, como é você e a sua relação com as blusas de frio? E aí ela me disse, eu ainda sou uma pessoa fanática, eu tenho tantos. Aí falou de pele, outro de outro, mas eu não estava ali para julgar ninguém. Estava ali para conversar e dizer, eu fui a umas 5 pessoas. Depois eu perguntei sobre colares, e eu conheço muita gente, sem expor a ninguém, claro. Eu gosto de comprar. Todo mês eu compro pelo menos uns 2 colares. E aí a minha pergunta, né? Valores, quanto? Não sei. Às vezes exagera um pouquinho, quer dizer, não quis falar. Então nós não pensamos nesses vícios, mas pensamos no vício da sexolatria, da cocaína, e não estamos dizendo que esses vícios não são perigosos. Esses vícios são tão perigosos quanto esses outros, porque esses que nós já deixamos, como por exemplo a matança, eles acabaram, mas se nós não cuidarmos, eles voltam, por conta da
Palavrinha, ociosidade. Para vencer um vício é preciso de trabalho, querer o trabalho. E aí eu cheguei, depois de ter conversado com mais 5 pessoas, distantes da nossa região, de preferência 2 estavam distantes mesmo, estados diferentes, e eu falei por que eu estava perguntando aquilo. De repente, nós podemos pensar e observar o quanto nós ganhamos enquanto doutrina espírita. Saberes, né? Nós já sabemos assim, nós não podemos beber, né, exageradamente. Uma tacinha, dia ou outro, né? Socialmente, não é essa a relação. Tomei um vinhozinho, né? Mas a gente não toma nem o refrigerante, é o Espiritismo nos trazendo isso. No livro Sinal Verde, André Luiz vai nos trazer inúmeras relações com o conviver, o agir, e a gente sabe quando o sinal está vermelho, porque está na nossa consciência. Não vai precisar do presidente do Centro Espírita dizer para nós. Não vai precisar da FEB dizer, porque nós já sabemos. Uma outra coisa que me veio é que nós ganhamos em qualidade de vida, como nos alimentar, como não comer isso ou aquilo por conta disso ou por conta daquilo outro. E ainda assim nós temos os problemas de difícil gerência, porque numa casa que tem X número de pessoas, você às vezes vai ter que fazer X número de comida. Será que dá para ser assim? Nesse mundo inventado por nós, certamente não vai dar, né? Numa casa que moram 4, 5 pessoas, cada um comer não vai dar certo. Então, nós acabamos nos adaptando. Quem tem, por exemplo, a visita da diabetes em casa, aprende um monte de coisa. Quem tem a apneia do sono, são todos vícios que construíram essas relações. A apneia do sono, eu acho que o Fábio, vou deixar ele lá com a apneia, porque, vou deixar, tá bom para ele. Não é assim. Ela foi construída. A vesícula, né? A dor de cabeça, a enxaqueca, estão todas pautadas em 2 questões: a ociosidade e a invigilância. Quando nós temos a ociosidade, nós temos a invigilância. E o prato está cheio. O prato está cheio e nós vamos o quê? Distanciando daquela... 2 aconselhamentos rápidos que o Evangelho nos dá. Vigiai, orai, vigiai, vigiai, orai. Não é? É rápido, não é? Todos nós sabemos disso. Mas... com os vícios, a gente deixa para depois. Semana que vem. Olha só, na semana que vem, a gente vai pintar aquela porta. Essa semana está chovendo. E aí a gente deixa. Isso é um vacilo para virar vício. Porque a gente vai postergar, vai deixar para depois. Ou nós vamos dizer assim, eu tenho que terminar de pintar todas as portas hoje. Também não dá. Porque nós, enquanto espíritos, fizemos uma programação. Nós não estamos aqui para melhorar tudo. Não vai ter condição. E aí eu pensei, o que nós estamos... Era como começar. Ainda estava lá na minha casa, até no meu trabalho, pensei, como começar essa fala? Não é? Os vícios são de várias maneiras. Se nós pensarmos numa casa, ela, com o passar do tempo, ela começa a se deteriorar. Não é assim? Vem uma umidade, aparece. É uma goteira, é uma parede que ficou torta. Alguma coisa vai danificar. Mas o que isso tem a ver com o vício?
Se nós não tivermos cultivado a qualidade pela moradia, aquilo vai ficando e vai roendo, vai chegar a ter uma coisa ruim. Em nós da mesma forma. E isso é o vício. Um dos vícios que os espíritos ficam espantados conosco é a questão da maledicência. Por quê? A gente distorce, né? Há até brincadeiras, informando que aquele comentário seria um comentário de luz. E aí a gente fala do outro de forma despreparada. E na ausência desse outro, é um vício que talvez não agrida tanto a natureza, a sociedade. Não há rumores. Aí a filosofia, a mãe da ciência, ela vai colocar para nós que essa relação estabelece parâmetros para que aquilo que é pouquinho vá norteando a relação. E aí a gente lembra do nome do livro, né? Das dores. O que é a enxaqueca? A enxaqueca nada mais é do algo que está parasitado, não é? E construído ao longo de muitos tempos, de várias formas, nos trazendo uma ideia para pensarmos diferente ou ativar o nosso pensamento para questões apropriadas com a melhoria do espírito. Então, assim vão surgindo a relação com os vícios. E aí eu fui dando essa voltinha, pensei na casa e tudo. Eu lembrei muito da Rita. A gente sempre estuda, e eu me lembro de uma época que nós dois estudávamos muito. Para concurso público, ela estudou mais. Ela estudou mais, e a gente estudando. E aí um dia ela fez uma reflexão que eu nunca esqueci. Ela pode até ter esquecido, mas eu nunca esqueci. A Rita falou assim: nossa, é tanto saber, mas o que a gente faz com isso? Né? Tanto saber, uma fala tão simples, mas aquilo na época para mim valeu muito. Isso tem mais de 30 anos, porque tem 27 que nós estamos juntos, mas tinha um tempinho antes, deve ter uns 30 anos. E aí eu pensei, de vez em quando eu penso, por que a gente acumula tanto saber, tanto conhecimento e a execução? E aí ela fazia crítica a um trabalho que eu estava fazendo. Eu estava estudando, e eu estava estudando com o livro do professor. Ele tinha escrito o livro. E aí era sobre uma questão de cultura. E aí ela virou e falou assim: a caixa de Pandora. A própria professora falava da caixa de Pandora. E a Rita fazia uma reflexão, na minha opinião, muito apropriada para eu entender aquilo, que até então não estava entendendo. Mas o que surgiu daquilo? A reflexão que eu faço até hoje. Eu pergunto: como que nós vamos viver o mundo que nós estamos vivendo hoje, totalmente desencontrado de horários, de rapidez, né? Agora mesmo nós fizemos essa reflexão. O tempo parou, foram 5 minutos. O tempo não passou? Não, o tempo passou. Essa relação, algumas vezes, e eu conheço outros espíritas, e acredito que todos nós já estivemos pensando nisso, falando sobre isso. É muito conhecimento. Esse livro, por exemplo, nós não vamos esgotá-lo. Nós vamos, já falou, do orgulho, da crítica, de irresponsabilidade, do medo, mas nós não vamos dar conta de terminar. Vai sim, nós vamos falar do livro,
Mas, de fato, de verdade, onde que nós vamos desacelerar as outras questões para que a gente não dê guarida aos nossos vícios? Aos vícios graves e aos vícios sutis. E aí eu volto, a Rita, não sei se ela está lembrando disso, mas isso tem muito tempo. E aí eu trago para o Centro Espírita agora, hoje. O que nós estamos fazendo com esse monte de conhecimento? É claro que nós estamos melhorando, nos melhorando. Mas o que nós estamos oferecendo para essa sociedade? Eu não tenho a resposta. Eu acredito que nós temos nos esforçado. Eu acredito que quando a Leila abre um trabalho, de natureza valorosa, que é estar na Casa Espírita estudando como hoje, nós estamos diante daquilo que é a busca pelo aprendizado, mas ela colocou assim também. Domingo nós temos a atividade com aqueles corações que buscamos acolher. Essa é a prática. Essa deverá ser a nossa volta, com a mala cheia, com o coração pulsante, com a cabeça não dolorida, mas arejada, buscando embalar uma forma de acolhimento e oferecer aos tantos que estão doloridos no hospital, na rua, no condomínio, porque às vezes também a gente acha, ou a gente diz assim, mas eu não vou lá no condomínio, porque lá não tem dor. A dor se espalha por todo canto. Eu não vou dizer o nome do artista, porque não convém, mas um artista bem famoso, brasileiro, foi interrogado. E você, fulano, você é uma pessoa feliz? Recentemente, numa TV fechada. E ele disse exatamente assim: tenho tudo e poderia ter muito mais, mas tenho algo que ninguém pode me dar. Eu pensei exatamente assim numa coisa, Eu nunca esperava, sabe o que ele me falou? Eu tenho solidão. Eu tenho a alma inquieta. Sabe por quê? Muitas das vezes, quando eu acordo, aí ele falou a hora, acho que era 1h da manhã, eu não tenho com quem chorar. E nem se eu quisesse, a psicóloga que me acompanha, essa hora ela não está disponível, porque ela repõe as energias dela dormindo. Então, as dores da alma aparecem de várias maneiras. O mundo que nós estamos vivendo não é assustador. Lá atrás, outro dia a gente falando, eu comentei sobre isso. Lá atrás, 1950, 1960, por aí, os espíritos diziam que o tempo ia chegar. Eles diziam que ia chegar. Já chegou, não tem mais como a gente dizer assim, daqui a 10, não é daqui mais a 10 anos, é hoje, ontem. E aí o vício, nós emblemamos a relação com o vício, estabelecendo que esse ócio ou que essa falta de vigilância, nós poderemos cair. Mas se diante de tudo isso que nós já conhecemos e nós não colocarmos as mãos, os braços, o coração, o sentimento na charrua para trabalhar, será difícil. Vencer, o mundo vencer a nós. As energias que estão lá fora, as dores, os vícios, as mazelas que estão lá fora, elas saem de dentro de nós. E quando a gente começa a pensar, imaginar que em tal lugar não tem, pode ter certeza que nesse lugar é que tem dor.
Porque a emblemática vivência que nós temos é que as coisas, elas se arrumaram, não. Elas se arranjaram. O modelo industrial, pós-industrial, fez com que nós nos adaptássemos para receber isso. Não tem como a gente imaginar que a gente vai chegar lá numa roça qualquer, num lugar que é de plantação, que nós vamos chegar lá, vai ter romã. Outro dia uma criança falou, o que é romã? Que a gente já quase não vê romã mais. Será que isso está associado ao vício? Não como o da cocaína, né? Mas o vício da gente perder, largar de mão. Então a gente quer tudo. A gente quer tudo e não quer nada. E aí, passeando com o Johan falou uma coisa também que nós adoramos. O Johan falou assim, como é que foi, Rita, o passeio e o ônibus? Como é que foi? Ele falou assim, o ponto de ônibus está puro. Você vai lembrar melhor do que eu. Nós estávamos passeando e aí o Johan viu uma casinha lá no meio do pasto, mas não era uma casinha, era um lugar onde o boi, o cavalo, toma água. Só que quando ele olha distante, ele fala assim, o ônibus demora a passar, o ônibus vai demorar a passar lá. Aí a Rita, né? Parece um ponto de ônibus, olha só. E aí a Rita falou, não é um ponto de ônibus, ali é onde tem as pessoas que juntam material, que é o alimento do animal. Então nós vamos nos distanciando. E essa memória, quando você pensa assim, aquele lugarzinho lá, aquilo já está tão distante, já confunde, a criança já não sabe o que é aquilo. E aí a gente pergunta, o que é vício? Vício é tudo que eu me afasto do bem e dou lugar ao mal. Mas isso não é dar lugar ao mal. Será que não? Tem 10 anos. E nós não estávamos nos rincões, lá no Acre. Não é nenhuma ofensa, só a distância, né, de onde a gente está. Não é uma questão, é porque a gente deixa. Já não tinha nem animal ali, mas aquilo estava lá. Lá na frente é que a gente ia ver outra coisa. Mais à frente, não, com o Johan, uma outra criança. Não quero tomar leite. Estou vendo a mãe. Tome o leite. Não quero tomar leite. Toma leite. Aí eu resolvi, né? Oi, tudo bom? Aí o garotinho, tudo bem, mas eu não quero tomar leite. Aí eu fiz, mas a sua mãe está fazendo um leite tão gostoso. Um leite com Nescau. Você não quer? Ele virou e falou assim, tem gosto de maisena. Eu tive até vontade de rir. Mas era gosto. Olha a distância. Leite com gosto de maisena. Porque ele vai sendo... Ele não vende, ele volta para o lugar de origem. O lugar de origem injeta lá os produtos químicos e volta para o supermercado. E a gente compra. Lá no finalzinho da caixa está escrito 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. É só olhar lá que está. Né? E aí a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com o vício? Os alimentos nos viciam. Porque os alimentos estão todos alterados. E aí nós precisamos de dar conta disso. Porque foi na posição de pós-modernidade que nós deixamos a indústria fazer de nós isso aí. Então nós temos horários para tudo, lugares para todo mundo e que não dá conta de tudo. Vamos pensar? Criança desapropriada da família. Onde elas vão? Abrigos de menores. Pessoa com dificuldade mental, clínicas, né? Hoje já está mais difícil, não é tão simples fazer, né? Mas a gente encontra lugar. Idoso que não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém, casa de idoso.
Ainda temos mais grave, aqueles que vão para as penitenciárias. Alguém já visitou uma penitenciária? É dolorido. Parece que desde o momento em que você fala que vai, até o momento que você vai e o momento que você retorna. Eu fui durante 6 meses, eu insisti, mas não consegui. Aí uma espírita falou comigo, vai no presídio feminino, é mais tranquilo. Não deu certo. Então a gente recebeu tudo isso do Espiritismo. Recebeu tudo isso do Evangelho. O Sermão da Montanha, as falas do Chico. Chico disse para nós, acordou de manhã, tem um cafezinho e um pão, está maravilhoso. Mas se tem iogurte, como é que é outras coisas, queijo, outras coisas todas, já está na vantagem. E muita vantagem, porque a maioria não tem cafezinho com pão. Essa relação se estabelece no vício, porque nós vamos achar que mingau de aveia, frutas, é para todo mundo. Enquanto que, muitas das vezes, a gente pode comer várias frutas e ter gente que não come durante o semestre o que nós comemos num dia. Essa relação ela pode se estabelecer em vício. A ordem, a hierarquia das coisas é necessário. Vivemos numa sociedade que tem que ter ordem, tem que ter o sinal de trânsito, mas a ordem, a organização, o poder, ela não pode fragilizar aquilo que eu tenho que fazer em relação ao outro. A responsabilidade dos espíritas, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque é necessário a gente refletir a partir disso. Um grupo de repórteres entrevistou o Betinho, todo mundo lembra dele, né? E aí falou, olha que maravilha, você fazendo um programa contra a fome. Além de tudo, você está tirando um monte de gente da rua que está com fome. Você está realmente fazendo as pessoas saírem do vício, de estarem lá apenas para comer, mas você está dando a instrução. Ele falou assim, parem um pouquinho. Pediu aos repórteres que parassem. E aí, um dos repórteres falou, por quê? Ele virou e falou assim, não, eu não fiz, eu nunca fiz nada. Os espíritas fazem isso desde 1857. E aí deixa a gente assim, lembrando de que Kardec está presente nessa relação de aconchego, nessa relação de acolhimento. E talvez certamente a maior relação vai se estreitar e ao mesmo tempo objetivar para nós e para o mundo inteiro aquilo que nós também já sabemos. Fora da caridade não há salvação. Enquanto que Kardec não pensou na salvação como nós, de alguma forma, idealizamos. Mas a salvação, aquilo que é educação, aquilo que liberta o espírito. O trabalho é aquilo que liberta a alma enclausurada. O trabalho é aquilo que nos constrange a vencer a nós mesmos. Nenhum mérito nós teremos se nós soubermos de tudo isso. Tudo isso que o Espiritismo nos dá, se a gente não primar para que fora da caridade não há salvação. Essa salvação que liberta do vício, liberta daquilo que a gente acha do outro, mas que a gente não se vê na condição de outro. E aí a gente também está num vício, porque a gente olha os defeitos dos outros, mas a gente não percebe
aquilo que está dentro de nós. Esse livro, ele caiu assim nas minhas mãos há uns 3 anos atrás. E uma casa pediu que eu fizesse uma fala. Aí eu achei assim, meu Deus, os Espíritos vêm dividir em 12 capítulos, eu tenho 50 minutos, eu estou na desvantagem, né? Mas a gente estava assim, pensando que ele tem muito a nos oferecer. Ele tem inúmeras abordagens para que a gente retome estudos, porque essa relação ela não se estabelece também só do centro espírita para a sociedade, mas da sociedade para o centro espírita. E eu não queria deixar de lembrar, e estou lembrando aqui, para não esquecermos do Herculano Pires, quando o espírito, no livro, no Centro Espírita, ele vai dizer que de tudo que o Espiritismo nos ofereceu, se a gente não der conta do que a gente tem que fazer, para que a gente estudasse a psicologia, um pouco de sociologia e enfrentássemos com afeto, colocando o nosso afeto à frente dos trabalhos, nós sairíamos dessa encarnação vitoriosos. Não são falas minhas, estou só reproduzindo de forma grosseira, porque ele fala com sabedoria, inteligência e uma razão, emoção, direcionado pela razão, mas permitindo que a emoção nos eleve à condição de fazer. E aí a gente pode dizer assim, obrigado, Leila, a condição de fazedores. No centro espírita, nem sempre nós vamos ter profissionais de todas as áreas, mas a gente precisa ter profissionais sensíveis com aquilo que tem. E o que tem? Às vezes a gente não tem a profissão. Jesus foi formado em quê? O pai de Jesus foi formado em quê? Não teve essa formação. E aí vem a minha conversa com a Rita, lá de tantos anos, que eu guardo, sempre me direciona, sempre me dá ânimo, quando eu penso assim, meu Deus, o que a gente está fazendo com isso tudo? O que a gente está fazendo com esse monte de livro? E aí, para encerrar esse questionamento de o que nós estamos fazendo, e eu estou compartilhando com vocês, fomos agora no domingo fazer um culto de agradecimento pela vida, pela Páscoa, né? Pela chuva. Agradecer, gratidão a Deus. Aí, vamos lá. Abre uma questão lá do livro, Mensagens Oportunas, acho que é esse o nome. E aí vem lá Sheila, o espírito Sheila. E aí vem o Cleiton Belevi, né? E ela vai contar, no enredo da página, ela vai contar que bendito seja aquele Cirineu. E a gente nem lembra de Cirineu. Cirineu. E aí eu fiquei atento naquilo. Aí a Rita foi terminando de ler. O Cirineu, aquele que vendo as dificuldades de Jesus de carregar a cruz sobre aquele momento terrível, o Cirineu sai, ele não espera, e ele vai ao encontro de Jesus, e ele então pega uma parte, e ele ajuda Jesus a chegar ou carregar a cruz. Será que tudo que nós recebemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós, em nossa formação espírita, nós estamos na condição de nos tornarmos um pequeno Cirineu? Porque se a gente tiver, nós estamos avançando.
Mas o meu receio, o meu medo é se nós estivermos conhecendo isso tudo. E eu chorei muito. Eu chorei naquela hora, a Rita sabe que eu chorei depois, estou emocionado de novo, porque eu falei, meu Deus, o que está faltando para a gente distribuir roupa? Eu queria que meu guarda-roupa não tivesse aquele monte de roupa. Eu tenho um monte de livro que eu nem uso. Um desapego mesmo. Não, esse aqui a professora autografou. Ela nem vai lembrar de mim. E se ela lembrar de mim, ela não vai lembrar porque ela me deu um livro. Apego. Pequenos apegos. E aí a nossa memória, a nossa casa mental, dois momentos da casa. A casa mental e a casa material. A casa mental, né? A última vez que eu falei com a minha mãe encarnada, a última vez que eu falei com meu pai encarnado, foram em épocas diferentes. Essas memórias, elas fazem bem. Essas memórias, elas devem fazer fluir um coração novo, um coração que não precise de nenhuma losartana, um coração que esteja pulsando para o afagar. Mas eu vou guardar a última camisa que a minha mãe, não lembro mais, graças a Deus eu não lembro, não sei mais se minha mãe me deu alguma camisa que eu guardei. Mas por que eu tenho que guardar isso? Que valia? Aí a gente fala, mas que associação tem isso com o vício? É o ócio, é eu ficar fora da questão e sem a questão da criatividade. E aí, emblematicamente, eu vou rotulando. Por quê? Porque aquilo que me ausenta do trabalho e do bem, me ausenta também da espontaneidade. Qual seria para nós se eu estivesse de bermuda fazendo a palestra, fazendo a fala? Qual o problema? Mas nos convencionou que eu tenho que estar de calças compridas. Enquanto que eu, de bermuda ou de calça comprida, sou a mesma pessoa. Se eu for de terno lá, sei lá na Assembleia Legislativa do Estado, eu tenho que ter aquela paramenta para eu estar lá. Mas eu sou a mesma pessoa. Esses convencionalismos, nós temos que ir rasgando. Porque isso não vai valer de nada. Se as mãos oferecerem flores, as mãos ficarão com cheiros de rosas, de flores. Mas o coração que não quiser receber a flor, não vai receber. Mas se essa mão estiver coberta ou não estiver coberta, só vale a ação de ter entregue. Então, nós estamos muito no convencionalismo. E é claro, o mundo material, é claro, o mundo imperialista que vivemos, ele necessita dessas formalidades. Mas ele também precisa aprender com urgência o óleo da caridade, o óleo do amor, o óleo da fraternidade, que sem isso nós não vamos avançar. Se lá atrás, bem lá atrás, né? Mas muito presente, o próprio Bezerra nos diz que precisa das vossas mãos desencarnadas. É para a gente sair dos vícios todos. E saindo dos vícios todos, sairemos dessa questão de ficarmos amarrados, presos, sentindo. E aí, semana que vem, eu vou puxar aquele fio. Aí chega a semana que vem. Mas está chovendo, eu posso tomar um choque. E aí a gente deixa para outra semana. Pode ser um trampolim para a gente estar criando um vício.
Pode ser, então você está trabalhando com uma questão que pode... Sim, a questão é exatamente essa. Nós não podemos sair pela rua fora, e admiro até os irmãos de outras religiões que fazem pregações em praça pública, mas não é pregação, não nos falta a pregação. Nos falta algumas vezes, o que nós vamos fazer? Olha, está na minha mão que eu ia precisar de usar e não precisei. Mas se a gente abrir o YouTube, tem palestra de todos os matizes, de todas as tendências, progressista, não progressista, tem palestra de tudo quanto é jeito. Graças a Deus. Se nós circularmos um bairro X de qualquer lugar, nós vamos ver um mínimo de 10 a 20 religiões. No entanto, como iniciamos, ainda há aqueles que se associam às mais variados crimes e dificuldades. Eu fiz uma coisa também aleatória. Eu fui num tempo, muitas vezes, às vezes de carro, às vezes de ônibus, às vezes de carona, muitas vezes para o Rio, por causa de estudar. E eu contei, sem fazer nada, né? Parece que eu estava assim, não, mas era para eu associar uma coisa e outra. Eu contei de um lado, o lado do mar. Eu contei que eu via, até o lugar que eu descia, 139 igrejas. Nunca perdi esse número. Pegava em Rio das Ostras, descia às vezes na rodoviária de Niterói. 139. Isso eu não contei as do outro lado, da outra margem, e nem as que adentravam. E aqueles locais, todos, o índice de violência é extremamente alto. Aí eu falei, mas o que você fez com esses dados? Eu refletia e reflito para que a gente possa pensar. Aí eu falei assim, mas isso tem a ver com o espiritismo? De alguma forma, sim. Porque algumas casas estavam também. Né? O Leôncio foi contado, porque quando eu descia lá em Niterói, eu passava pelo Leôncio. Tinha outras, tinha uma casa em Itaboraí, que a gente passa na estrada, vê o centro espírita. Em Tanguá, vê o centro espírita. Em Rio Bonito, vê de longe, mas não está na estrada. Então, assim, de alguma forma, os vícios proliferam a partir da nossa quietude. Nós somos muito quietos, muito disciplinados. Sim, vamos ser disciplinados, mas é preciso costurar, é preciso cortar o cabelo, é preciso ver se tem piolho. Isso é básico e é mínimo, porque aí vem a questão da educação, da higiene. Mas o Espiritismo diz sim. Eu me esqueci da questão, eu estava anotando, depois eu não trouxe. Quando um homem cai em sociedade, não é só ele que cai. Cai com ele aqueles e a sociedade com a qual ele está envolvido. Esses nossos irmãos que passam fome, não deveriam passar fome. Em hipótese, no momento que nós estamos vivendo, no momento em que a gente pega uma maquininha como essa e a gente fala com o mundo inteiro, avanço tecnológico, isso foi avisado lá atrás. Isso foi relacionado, estabelecido de que um tempo viveríamos isso. As organizações que se renderam pelo lucro, elas ganharam. E hoje elas estão praticamente sem saber o que fazer daqui para frente. Eu posso estar falando uma coisa assim grosseira, né? Mas estão. Porque vai ganhar mais dinheiro para se fazer o quê? Guerra?
Vamos ter que aprender o mandarim? Será que nós vamos ter que aprender? Agora não é mais inglês, é mandarim, hein, gente? Vamos montar escolinhas de mandarim. Não é? São as relações estabelecidas com a indústria, com o petróleo, com o dinheiro, com a relação de vícios. E aí a cocaína, a bebida, a fumaça, a sexolatria foi também anunciada. E nós estamos aqui. Hoje, 11 de abril, já no pós-século que acabaria o mundo, né? Porque anunciou-se também que o mundo acabaria, porque nós não daríamos conta dos vícios e das perversidades, então perderíamos. Lembrar assim, a relação que se estabelece do vício não é na palavra que eu vou falar isso, não é essa relação, é como que eu vou embalar a palavra harmonicamente para eu ter uma ação com o meu irmão, aquele que fuma, que cheira, que faz o que ele faz, que não está dentro da ordem. É a missão. E aí, para encerrar mesmo, todo mundo conhece os 500 da Galileia, não conhece? Lá no Humberto de Campos, quem puder dar uma olhadinha. E não basta mais, como lá, sentirmos saudade de que Jesus ia voltar naqueles campos às 18 horas, e as mulheres, as crianças, os homens choravam, porque sabiam que Jesus ia estar ali. A Casa Espírita sabe que Jesus não vai voltar aqui. Jesus está aqui. Jesus mora aqui. E nós precisamos, como disse quem? Bezerra de Menezes, trabalhar. Porque se a gente trabalhar, se a gente ajudar um pouquinho, vai melhorar. Agora, se a gente ficar quietinho, né? Parado, o que nós estamos fazendo com isso tudo? Que Jesus nos abençoe, né? Que Ele nos dê força, sabedoria, e que nenhuma fala do nosso momento, do nosso sentimento, foi senão aprender e aprender a servir, porque é o que a gente precisa, aprender a servir, aprender a estar junto, aprender a conviver. Se isso não for feito, as outras coisas não vão sair bem. Que Jesus nos abençoe.